Bom dia, gente. Gravando aqui direto de Joanópolis. Essa noite eu tive uma experiência muito interessante de madrugada e eu fiquei bem curioso porque, assim, geralmente eu faço as minhas preces por volta das 8h30 da noite e geralmente levaram uma meia hora por aí. E ontem, quando eu estava fazendo prece, e tenho que admitir, tem dia que eu sinto bastante, como é que eu vou dizer? Às vezes eu fico com a cabeça muito agitada com o problema do dia a dia, coisa de internet, coisa do trabalho, esse tipo de coisa. E às vezes não, às vezes eu consigo ficar com a minha cabeça vazia, completamente vazia, pensando em coisas. Às vezes eu sinto vontade de rezar para algumas pessoas em específico. Enfim, não tem muita regra nesse processo. Mas ontem, enquanto estava fazendo a prece, eu me sento num banquinho de madeira ao lado da minha cama e fico ali numa posição de joelho cruzado, fazendo as minhas preces. E ontem eu estava com as mãos sobre os joelhos e num determinado momento eu senti uma vontade muito grande de tirar as minhas paramãos, né, que seriam as minhas mãos conscienciais, vamos chamar assim. E eu vi claramente minha mão saindo fora do meu corpo assim e pegando, meio que amparando uma pessoa. Era uma pessoa que não tinha cabelo nessa parte aqui toda assim, só uns tufos de cabelo, um osso bem cinza, assim, bem acinzentada a pessoa. E parecia que estava com um alforje, uma coisa assim, um sobretudo de cor escura, bem maltrapilho, bem rasgado. E a pessoa, ela tinha também, do lado esquerdo aqui, um ferimento muito grande e um olho furado. Era o olho esquerdo, aqui, ela tinha um olho esquerdo furado e o lado direito bem machucado aqui, assim. Eu não consegui identificar a priori quem era a pessoa, não. Mas aconteceu que lá pelas tantas, eu senti muita energia passando. E mesmo quando eu tirei aquele influxo de doar energias, que eu geralmente sinto um arrepio pelo corpo, continuou essa energia saindo. E aí o que foi que aconteceu foi que eu me senti amparando essa pessoa e depois, obviamente, como é do lado da minha cama, eu coloquei essa pessoa deitada exatamente, senti essa vontade de colocar deitada na posição em que eu durmo, amparada por ali. E aí, mesmo depois que eu tirei aquele influxo de doar energias, o que aconteceu foi que a energia continuou saindo. Eu achei muito curioso isso. E aí fiquei lá fazendo as movimentações energéticas e tal. Beleza, e foi isso. Quando foi 00:45, eu acordei com uma experiência que eu tinha acabado de ter, que era um sonho semilúcido, ou seja, eu não estava completamente consciente do que estava acontecendo, mas foi uma sequência incrível de acontecimentos que me chamou muita atenção. Eu me vi numa época que eu não sei exatamente precisar quanto que é, mas eu tenho a impressão, né, isso é uma impressão emocional, pura e simplesmente, de que era por volta do ano 800, 700, por aí. E estávamos eu e mais algumas pessoas. O líder dessa turma, vamos dizer assim, era o meu irmão, atual irmão hoje, né, o meu irmão mais velho. E tinha um outro cara junto com ele. E a gente, imerso naquela situação, imediatamente eu entendi que nós fazíamos parte de uma tribo, de um povo, vamos dizer assim, ou de um resto de exército que estava sendo perseguido já há alguns dias. E nós estávamos num morro, assim, posso chamar de morro e não de montanha, mas a gente estava num morro, no alto de um morro, assim, um elevadiço no meio da floresta, onde a gente tinha feito como é que fala? Uma espécie de um acampamento, assim, uma vez que a gente só tinha a roupa do corpo e algumas armas. E a gente estava lá, e aí logo que anoiteceu, né, descendo desse morro tinha um caminho meio macerado no mato que não podia se chamar de uma estrada, porque aparentemente naquele região, pelo menos, não sei se na época ou na região, não tinha nenhum carro, nenhuma charrete, nada disso. E aí então eu
desci até esse lugar que era aparentemente uma estrada, uma passagem. E quando eu estava indo em direção ao acampamento, veio essa pessoa com quem associei com o meu irmão, pode ser que não seja, mas enfim, a emoção, a sensação é a mesma. E eu falei, a gente precisa comer. E aí eles falaram assim, que comer? Você tá louco, comer nada. Nós vamos atrás dos caras, né? No linguajar próprio, eu tô traduzindo, tô atualizando e tal. E aí ele disse assim, eu falei, mas era assim, eles não disseram nada disso, mas eu sabia que tinha acabado de anoitecer e que eles saíram. A mata estava muito molhada, eu sentia a água da floresta, das folhas assim, tocando no meu braço, não sei o quê. E totalmente escuro, não tinha luz, não tinha tocha, não tinha nada. E esse meu irmão, vamos dizer assim, junto com outro cara, estavam possuídos de terror, de medo e de ódio. E porque aparentemente essa pessoa com quem associei com meu irmão era, ou de repente era, não sei, essa pessoa era o grande perseguido, era o líder da trupe, vamos chamar assim, e todos queriam a cabeça dele a qualquer custo. E ele tinha uma espada que eu também sabia que não era uma espada nossa, que era uma espada produto de butim, né? Quer dizer, de alguma batalha que a gente havia lutado. Eu lembro perfeitamente dos detalhes dessa espada em aço, um aço polido. Uma espada mais ou menos uns quase 50 centímetros ou um pouco mais. Muito bonita, inclusive. E essa pessoa que acompanhava o meu irmão, que era um cara também, que eu não lembro do rosto dele, mas também usava um alforge. Aí a coisa pegou. Uma roupa também meio tecido simples e tal, mas era uma roupa que vinha até perto dos pés. E ele tinha uma machada de cabo fino, assim e tal, bem simples mesmo, de aço também. E eles embrenharam pelo meio do mato com um misto de terror e ódio, porque eu entendi imediatamente ali que o lance era ou eles atacam ou eles vão morrer. E essa trupe de qual eu fazia parte, tinha ainda mais uma mulher que aparentemente a sensação emocional que ela me passava é que era uma mulher de um soldado amigo meu que morreu. E de algum jeito ela se afeiçoava a mim, mas não era minha concubina, não era minha mulher. Mas ela estava dormindo, ela dormia perto, próximo a mim, assim, no mato, no chão. A gente não tinha nem coberta. E aí, além de mim, tinha dois rapazinhos ainda, dois jovens de 13, 15 anos. Tinha um cara que aparentemente era um cara de 50 e poucos anos, que considerado um velho e doente, assim, tipo uma pessoa que não poderia combater. Eu, por volta dos meus 40 e poucos anos também, ou talvez um pouco menos, e mais uma mocinha, que eu não sei precisar quem era. E ficou claro para mim que aquilo ali era o que tinha sobrado do nosso povo, da nossa trupe, da nossa família, enfim. E aí eu falei, isso é insano, isso não tinha que estar acontecendo, eu não quero mais lutar, a gente já perdeu, é melhor fugir, é melhor ficar. E eu ficava pensando isso. E aí teve um corte, um lapso de tempo, aí eu apareci, obviamente, numa outra situação, no dia seguinte, em que eles foram novamente. Aí eu disse, na tribo, né, no acampamento, eu disse para essa pessoa que teoricamente é meu irmão, falando, olha, você não precisa ir, cara, a gente já perdeu, a gente não tem chance. O exército deles são muitas pessoas e eu de alguma maneira sabia que era em torno de 10 a 15 homens que estavam perseguindo a gente e que faziam parte de um exército grande, mas tinha um grupamento especial na nossa cola. E aí eu falei, não vamos, a gente não precisa lutar, a gente pode fugir, simplesmente fugir. Aí eles falaram assim, não, mas isso não tá certo, não sei o quê. Eu falei, mas não vão, cara, eu não quero mais, eu tenho com medo, tô com muito medo. Para com isso, vamos, sabe, para com isso não tem mais sentido, não quero mais. E aí o que aconteceu foi que eles foram. E eles não voltaram mais. E eu me lembro de tentar segurar eles pelo braço para eles não irem, não sei o que, eles foram pro meio do mato, assim, de novo. E eu me lembro das machadadas que a Secla lá dava no mato, nas plantas, e meu irmão com a espada, cortando, embrenhando, fazendo trilha, entrando no meio do mato. E aí
Eu falei, não, não vou. Eu voltei porque eu senti que aquelas pessoas que restaram da tribo, elas só podiam contar comigo, porque eu literalmente entendi que lá tinha um velho, que lá tinham jovens demais para lutar e tal, e não tinha sentido. Eles não sobreviveriam sem mim. E aí eu resolvi ficar. Só que nesse segundo dia que eles foram para o meio do mato, eles simplesmente não voltaram mais. Nunca mais eles voltaram. Eu fiquei um tempo lá naquela tribo. E eu me lembro de novo, deitar na grama, ficar olhando para o céu, assim, o céu escuro e tal. Eu fiquei olhando para aquilo. E aí teve um outro corte. E eu estava sendo carregado, pegar essa empresa aqui pelos ombros e fui levado até um lugar onde tinha um búfalo preto. E eu estava mais ou menos a uns 2 metros de altura, 2,5 metros, tipo assim, pendurado. E eu tinha uma espada na mão. E aí essa espada, esse búfalo queria muito me chifrar de qualquer jeito. E aí eu pensei, beleza, eu vou pegar essa espada, vou bater na cabeça dele, fazer uns furos na cabeça desse búfalo. E aí ele vai parar de querer me chifrar e vai embora. E assim eu fiz, e começou a sangrar muito a cabeça dele, ele desistiu de mim, então esse ser me jogou lá naquele lugar. Quando me jogou naquele lugar, eu imediatamente abri um portal na minha frente, eu estava dentro de uma taberna, meu nariz era mais abatatado e meu cabelo era mais redondinho, assim, com as pontas viradas para dentro, mais loiro, muito mais loiro. Eu estava com um alforje preto e uma calça bem coladinha, que de algum jeito isso para mim fez sentido que fosse França. E eu estava dentro de uma taberna e eu era uma pessoa comum. E dentro dessa taberna, eu estava terminando de vestir um alforje que eu havia ganhado, adquirido, sei lá, dentro dessa taberna. E o que me pareceu é que eu era uma pessoa comum, essa foi a sensação imediata. Apesar de só ter visto essa imagem, eu tive a sensação exata que eu era uma pessoa comum que frequentava aquela taberna. E tinha uma pessoa na minha frente, que provavelmente era uma mulher, uma amiga, que me passou esse alforje. E eu vesti esse alforje, vi que fiquei bem nele, com aquele cabelo loiro e tal, um pouco diferente, pescoço um pouquinho mais longo. E aí veio nítida a sensação de que eu frequentava aquela taberna porque ali havia música e que de alguma maneira eu estava ali curtindo aquela música, né? Aproveitando aquele momento de música ali e tal. Mas não tinha música no momento exato que eu estava, mas eu sabia que ali aconteciam músicas e que eu estava ali de algum jeito. E aí depois que quando eu voltei dessa experiência e gravei tudo no áudio e tal, me veio uma associação emocional nítida de que aquele cara do Machado, que eu não tinha relação a priori com ele, aquele cara do Machado simplesmente era o cara que eu havia ajudado na prece na noite anterior. E isso deixou muito pensativo, né? Porque eu não tenho certeza, não estava completamente lúcido, mas foi uma experiência muito interessante porque ela era semi-lúcida. Eu não sabia que estava fora do corpo, mas eu sabia que aquilo tudo, enfim, eu identificava todas as relações que existiam entre as pessoas e tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, uma experiência aí curiosa, mas eu acho importante relatar, né? Dentro da proposta desse canal, que é um vlog, enfim. Enfim, é isso aí.